Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao FLCast, podcast do Fórum da Liberdade, uma parceria do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, e a Liberta Investimentos. Nesta quinta temporada, debateremos os temas que moldam nossa sociedade: política, economia, empreendedorismo, história e atualidades. Já temos datas marcadas para o Fórum da Liberdade 2026. Anotem aí, dias 9 e 10 de abril, no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. Então, já podem reservar na agenda e acessem o link nas notas do episódio para ficar por dentro da programação completa. No episódio de hoje, vamos explorar o tema segurança pública, entre avanços e desafios, o alicerce da sociedade. E tenho a honra de dividir a bancada com a minha colega Daniela Russowski-Haad. Bem-vinda, Dani. Obrigado, Dani. E para esse bate-papo, temos um convidado muito especial, o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron. Seja bem-vindo, Sandro, e é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, João. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu, muito obrigado. Para quem não conhece, Sandro Caron nasceu em Porto Alegre e ingressou na Polícia Federal em 1999. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Caron tem pós-graduação em Gestão de Políticas e Segurança Pública, atuou na coordenação de segurança da Copa do Mundo de 2014 no Rio Grande do Sul e coordenou o Serviço Antiterrorismo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio em 2016. Caron foi delegado regional executivo no Rio Grande do Norte e superintendente regional no Ceará e no Rio Grande do Sul. Caron foi diretor da inteligência da Polícia Federal e atuou por mais de 3 anos na Embaixada do Brasil em Portugal. Em setembro de 2020, assumiu a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, função que desempenhou até o final de dezembro de 2022. Desde então, é secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por aceitar esse convite, é uma grande satisfação te ter aqui com a gente no FLCast. O nosso tema de hoje é segurança pública e para abrir essa conversa, vamos iniciar com a seguinte pergunta. Bom dia, João. Prazer estar aqui contigo hoje. Caron, obrigada também por ter topado conversar com a gente sobre esse tema que é tão caro para a nossa sociedade. A gente estava conversando aqui um pouco antes, um currículo extenso, quase 27 anos, né, de experiência em segurança pública. Queria começar te perguntando, com base em toda essa tua vivência e experiência, o que tu considera os principais desafios do Brasil e do Rio Grande do Sul na segurança pública? Bom, eu vejo, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado que vem mostrando ao Brasil, assim como outros estados que fazem um trabalho muito positivo, que é possível, sim, avançar na redução da criminalidade, na melhora da sensação de segurança da população. Mas eu vejo, assim, um grande desafio, já falando um pouco da minha visão como delegado da PF, né, o grande desafio de se fazer segurança pública no Brasil, obviamente, a extensão do país, a diversidade entre os vários locais, em especial a nossa questão aqui de fronteiras, né? Nós temos 16 mil quilômetros de fronteiras secas, nós temos 9 mil quilômetros de litoral e nós temos fronteira também com os principais produtores de cocaína no mundo. Então, eu acho que a dimensão territorial e a extensão da faixa de fronteiras torna esse desafio muito grande. Aliás, eu faço um comparativo, assim, eu fui secretário de segurança pela primeira vez, como vocês mencionaram, né, Daniela, lá no Ceará, que é um estado que não tem fronteira. E eu vejo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quando tu tá numa fronteira, tu tem a problemática, principalmente hoje, do ingresso de armas de fogo, né? Por outro lado, no Nordeste, tu tem uma problemática de que a posição geográfica dos estados do Nordeste colocam ali os portos dessa região como os mais atrativos, por exemplo, para a logística do tráfico internacional de drogas, né? Então, olha a peculiaridade que a gente tem de cada estado e o tamanho do desafio. Mas eu repito aqui, nós temos vários estados hoje, né? Eu cito aqui Santa Catarina, Paraná, São Paulo, vários estados hoje, Minas, que vem mostrando ao Brasil que é possível, sim, fazer um bom trabalho, um trabalho técnico, né? Um trabalho com gestão. E eu vejo também, assim, como um grande diferencial da gestão da segurança pública aqui gaúcha, é que nós temos profissionais técnicos comandando a segurança pública. Isso faz toda a diferença, né? Porque realmente ela é gerida por quem conhece do assunto. Segurança pública é algo muito sensível, envolve também a própria questão de comando, gestão de pessoas, né? A gente está falando aqui de uma estrutura de 30 mil pessoas na segurança pública do Estado. Então, é um grande desafio, mas eu acho sim que dá para resolver o problema que é fazer segurança pública no Brasil. E isso que tu disse, né? O Brasil
tem fronteiras também, tem fronteiras, a gente pega aquela região da Amazônia, né? É uma região muito difícil de tu controlar, né? Porque tu não tem cidades com estruturas, tu não tem uma fronteira muito bem definida, assim, porque é mato, aí tem muito rio, é algo muito difícil de controlar aqueles estados narcos, tu controlar todo esse tráfico e acesso de coisas, porque é difícil tu chegar com o estado lá para conseguir esse controle. Né? Sim, é muito difícil. Ali a própria logística da atuação da segurança pública é extremamente complexa. Né? Ali pelo norte, né, falando daquela chamada Rota dos Solimões, que é uma rota, né, por onde uma das rotas principais hoje por onde entra cocaína no Brasil, isso tudo entra ali de barco, então tu tem uma dificuldade logística, mas assim, é desafiador, dá para resolver, dá para melhorar muito ainda o que está sendo feito, dá para avançar, mas eu vejo assim, o Brasil vem tendo reduções, a gente chegou em 2016, ali 2017, foi o pico de homicídios no Brasil, foram quase 70 mil homicídios num ano. A gente já está numa realidade agora, se não me engano, de Brasil, em torno de 40 e poucos mil homicídios. Ainda é muito, né? É um país que concentra grande parte dos homicídios do mundo, ainda é muito. A dimensão territorial é um desafio. Se tu pegar ali a realidade da Europa, né? Tu tirando a Rússia, é praticamente a extensão territorial do Brasil. Né? É como se cada estado nosso fosse equivalente a um país da Europa. Então, realmente é uma estrutura muito grande, muito complexa. Né? Aquilo que der certo no combate ao crime no Brasil, eu acho que dá certo em qualquer lugar no mundo. Eu queria até pegar um gancho, acho que disso, porque essa complexidade, né, pelo tamanho que a gente tem, tu acha que tem uma necessidade, talvez, por uma descentralização de políticas públicas, do sentido da gente não pensar em algo único enquanto Brasil, em soluções, mas essa necessidade de focar, assim, no local, muito mais do que talvez em outros lugares, né, que a gente... Né? Daniela, eu vejo, assim, que o sistema de segurança pública no Brasil, ele é muito bem desenhado, né? Quando tu pega... Eu vejo algumas discussões sobre alterações nos sistemas, autonomia, não autonomia. Eu vejo que, assim, se discute muito esse assunto e eu acho que a maioria das pessoas não leram a lei do SUSP. A lei do SUSP de 2018, ela é uma lei que prevê expressamente, assim, o funcionamento de um sistema de segurança pública dentro, né, do Pacto Federativo de maneira muito feliz. Né? O que a gente precisa é realmente botar para rodar tudo que está ali na lei do SUSP. Então, os estados, eles têm dentro do Pacto Federativo a autonomia. Como eu disse, vários vêm fazendo um excelente trabalho. Eu converso, assim, com todos os secretários do Brasil. A gente vê um esforço muito grande dos secretários, dos governadores, dos comandantes de polícias militares, dos diretores de polícias civis. E no sistema desenhado ali no SUSP, claro, cabe à União a coordenação das ações, deixando muito claro aqui, coordenar não é comandar, né? Os estados têm a sua autonomia, cabe à União, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a coordenação dessas ações e um papel também fundamental para a União, que é o que a gente começou a falar aqui, que é o controle de fronteiras. Isso tem que ser intensificado, porque pela lei do SUSP, as próprias atribuições previstas ali no artigo 144 da Constituição, cabe ao governo federal esse controle de fronteiras, portos e aeroportos. Então, eu acho que o governo federal tem um desafio muito grande, é extremamente difícil, né? A gente está falando de 16 mil quilômetros de fronteira seca, com alguns dos principais produtores de cocaína no mundo, 9 mil quilômetros de litoral, mas eu vejo assim, dentro do sistema de hoje, a gente teria só mesmo que avançar, aumentar o número de profissionais nas instituições de segurança para cumprir o que está na lei do SUSP aqui, que eu digo assim, é muito bem desenhado, está muito bem definido ali o que cada um tem que fazer. A própria previsão que se fala de precisaria alterar a lei para haver uma maior integração, está tudo na lei do SUSP. O Ministério da Justiça já tem esse papel através da Secretaria Nacional. O que a gente precisa é botar cada vez mais para rodar, né? É um desafio muito grande, mas eu acho assim que quem resolver a questão da segurança pública no Brasil resolve em qualquer lugar, né? Nós temos uma realidade realmente muito difícil, mas tem que avançar. Eu tenho visto aí os estados investindo muito, né? A gente sabe ali, por exemplo, o governo federal, ele tem uma polícia que
que é a Polícia Federal, que é uma das melhores polícias do mundo, e eu estou falando aqui, claro que o meu coração é da Polícia Federal, sou um delegado da PF, mas eu estou falando também como alguém que trabalhou fora do Brasil, pela PF, sabe a qualidade e eficiência da Polícia Federal. Então eu acho que a gente teria que pensar no futuro em aumentar ainda mais as estruturas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem também o COAF, do governo federal, que é fundamental para o combate à lavagem de dinheiro, né? Não tem como tu realmente impactar o crime organizado se tu não fizer um trabalho muito efetivo de combate à lavagem de dinheiro e a chamada asfixia financeira, né? Tu tem que combater a lavagem de dinheiro, tu tem que cortar a fonte de renda, de receita do crime organizado, em especial que é o tráfico, e tu tem que identificar onde é que estão os bens e os recursos que se obteve com o crime e buscar ali a apreensão desses bens, o bloqueio de contas bancárias em favor da União, e aí sim tu tira o dinheiro. Então eu vejo assim, o Brasil hoje tem estruturas muito bem desenhadas, eu não veria necessidade de alterar. O que a gente tem é que aumentar as estruturas, aumentar o número de profissionais, investir em tecnologia e realmente botar para rodar o que já está muito bem desenhado na lei do SUSP. Uhum. É interessante e eu acho que é legal trazer esse ponto, como eu estava conversando antes também, né? Que é da tecnicidade, né? Que a Polícia Federal é um exemplo, né? E talvez na segurança pública, de um espaço em que a gente consegue, pelo menos aqui na experiência do Rio Grande do Sul, né? De ter pessoas técnicas e que aí fazem realmente a estrutura se valer, de certa forma, e cumprir o seu papel, né? E eu queria pegar um gancho em relação às fronteiras, ao crime organizado, ao narcotráfico e esse desafio gigante enquanto o Brasil que a gente tem, né? E comentou agora há pouco, que em 2014 tu foste coordenador de segurança da Copa do Mundo, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E o serviço de antiterrorismo nos Jogos Olímpicos em 2016, né? E muito se fala que o Brasil ele tem um papel, tem uma conexão aqui do tráfico, do controle das nossas fronteiras, ou a impossibilidade, talvez, disso, com o terrorismo também, que é um assunto que hoje a gente fala mundialmente, né, todos os dias. Aonde o Brasil está nesse cenário? A nossa preocupação ali em relação aos Jogos Olímpicos de 2016 é que, por conta desse mega evento, o Brasil, em princípio, não é um alvo para ataques terroristas. Mas no momento em que a gente teria aqui uma Olimpíada, o Brasil poderia ser o palco para um atentado, né? Então, essa foi a nossa preocupação, né? Eu atuei aqui em 2013 e 2014, eu fui superintendente da Polícia Federal aqui no Rio Grande do Sul. Então, se criou um grupo à época chamado CESIR, que envolvia o secretário da Segurança Pública, o general do Exército e o superintendente da PF. Então, esse grupo CESIR interagia, cada um comandando a sua parte para que a gente tivesse segurança nos jogos na Copa do Mundo. E dali a gente pegou essa expertise também durante uma Copa. É claro que o Brasil poderia ser um palco também, eventualmente, para um atentado. Mas aí depois, em 2015, eu fui convidado para assumir a direção de inteligência da PF, né? A DIP, que é, na verdade, a diretoria de inteligência da PF para todo o Brasil. Chegando lá em Brasília, eu fui orientado que uma das minhas principais missões era a gente se estruturar, né? A PF ela tinha dentro da diretoria de inteligência o serviço antiterrorismo, e aí nós tínhamos que nos estruturar para preparar essa questão do antiterrorismo para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Então nós tivemos que interagir com os países que tinham a casuística, né, do terrorismo. Aquele era um momento em que tínhamos vários casos recentes de atentados, em especial ali na França, e nós tivemos que, como nós não tínhamos expertise de combate ao terrorismo no Brasil, nós tivemos que interagir com vários países que tinham essa casuística. Conseguimos ali rapidamente identificar como é que poderíamos fazer a prevenção, e aí sim se montou uma grande rede de inteligência com todos esses países parceiros. E graças a esse trabalho conjunto e integrado, o que eu digo aqui não foi só a PF que fez, né? Foi um trabalho feito pela PF, pelas polícias dos estados, né? Por órgãos de inteligência, com parceiros do mundo inteiro. Felizmente conseguimos, né, ter sucesso e não haver nada no Brasil. Nós tivemos ali, inclusive, que trabalhar junto ao Congresso para que o Brasil tivesse uma lei que tipificasse o crime de terrorismo, porque nem isso nós tínhamos.
graças a várias reuniões com parlamentares, com apoio do Ministério da Justiça, conseguimos que ali no início de 2016 saísse, né, nós passássemos a ter a lei tipificando o crime de terrorismo no Brasil. Né? Essa lei tinha uma peculiaridade, foi a primeira lei que colocou os chamados atos preparatórios já como crime. Né? Até então, pelo nosso direito penal, se houvesse uma mera preparação para a prática de um crime, mas que não iniciasse a execução, não havia crime. E conseguimos que na lei de terrorismo o próprio ato preparatório já fosse crime. Inclusive, nós fizemos em 2016, né, a equipe da Diretoria de Inteligência desencadeou, juntamente com órgãos de inteligência do Brasil, a operação Hashtag, na época em que nós prendemos, foi a primeira operação feita com a nova lei do terrorismo, e a nossa equipe, então, desencadeou essa operação, prendeu ali várias pessoas que realmente estavam em atos preparatórios para praticar algum tipo de ato terrorista no Rio de Janeiro. Então, nós conseguimos ali o que né, o grande objetivo, é prevenir, não deixar acontecer, né, agir previamente. Foi uma grande experiência e eu acho que hoje, né, a forma de atuar do crime no Brasil é a do crime organizado. Então, independente dos grupos, essa é a forma nova de atuar e em todo o estado tu vai ter essa figura de grupos se constituindo, né, no formato do crime organizado e aí cada vez mais, né, tu precisa de 4 coisas. Primeiro, o policiamento preventivo e ostensivo. As polícias militares, elas são muito importantes, né, porque elas fazem aquele controle do território e aí elas têm um trabalho, primeiro, de não deixar o tráfico se expandir e não deixar o crime organizado tomar conta do território, né? Tu tem também a necessidade de uso de tecnologias, porque tu aumenta a efetividade das ações, tu tem a necessidade fundamental de investigação, que aí é feito pelas polícias civis para os crimes estaduais e pela Polícia Federal para os crimes federais, e tu tem a questão também da inteligência, que é fundamental. Então, para tu combater o crime, tu tem que ter um sistema funcionando bem, né? Às vezes a pessoa diz, tu combate o crime com policiamento ostensivo ou com investigação. Tu combate o crime com tudo isso, mais inteligência, integração também é fundamental e tecnologia, né? Aliás, falando de integração, o programa aqui do governo do estado, o RS Seguro, ele tem como grande marca a integração. Se criou uma integração aqui, sim, eu conheço, por ser delegado da PF, ter trabalhado em várias realidades, a gente conhece a realidade de todo o Brasil, né? Sei lá, talvez em algum estado haja tanta integração quanto aqui, mas hoje não existe em nenhum lugar do Brasil mais integração do que a gente tem aqui. Porque ela não é só a integração entre o comandante da brigada e o chefe da Polícia Civil, ela é a integração também no nível operacional. Que é o mais importante. Que é o mais importante, né? Eu sou muito observador, e qual é a realidade que eu vejo hoje e que me dá muita tranquilidade? Eu vou visitar uma delegacia no interior do estado. Quando eu chego ali e vou conversar com os colegas da Polícia Civil que estão naquela localidade, espontaneamente eles me falam da boa relação com a brigada. E da mesma forma, quando eu vou na brigada, sem que eu pergunte, espontaneamente eles mencionam, né? Porque realmente a integração que vai funcionar ela é em nível operacional. Integração nunca significa uma polícia fazer a função de outra. Não, cada uma tem que fazer a sua, respeitar a atribuição da outra, mas trabalhar de maneira encaixada no modelo de sistema e haver compartilhamento de informações. Porque tu produz as principais fontes de informação para a inteligência de segurança pública são as investigações da Polícia Civil, dali vem muita informação, que é a matéria-prima da inteligência, e também a Brigada Militar e as polícias militares do Brasil, elas têm um potencial muito grande também de atuação na área de inteligência, uma vez que cada policial na rua é o que a gente chama de um sensor de informações. Então a gente tem aqui no Rio Grande do Sul um modelo em que cada um respeita as atribuições do outro, mas a gente trabalha integrado sobre a forma de sistema, né? O meu papel como secretário, eu digo assim, as polícias gaúchas são fantásticas, né? Tem profissionais de altíssimo nível. Então, meu papel como secretário aqui, obviamente, não é ensinar ninguém a trabalhar. O pessoal aqui é muito competente, é muito dedicado. Meu papel como secretário é identificar o que eu posso buscar em nível de recursos, de melhorias, de investimentos para cada uma das forças
e fazer com que eles trabalhem, né, integrados sobre o modelo realmente de um sistema. Então, eu acho que o sucesso hoje da segurança pública gaúcha se deve muito a isso, né? E isso que tu disse, né? Em Porto Alegre o efetivo é grande, né? Então essa integração, claro que ela é importante, mas ela não seria tão necessária. Mas se a gente pega essas cidades do interior, onde o efetivo normalmente é menor, tu somando essas forças da Polícia Civil e da Brigada, tu consegue ter mais poder, né? Porque se elas trabalhassem isoladas, seriam poucas pessoas, né, para conseguir controlar o crime nessas pequenas cidades. Então essa integração faz com que elas somem força, principalmente, na minha visão, nessas cidades onde o efetivo é menor, né? Com certeza. É aquela lei da física, né? Duas forças idênticas trabalhando em sentido contrário se anulam. Então, hoje, felizmente, e assim, João, o lugar onde há maior integração é no interior do estado. Impressionante, porque se nós tivéssemos que cobrar e eles cumprissem uma ordem, trabalhassem integrados, ok, seria bem. Mas o que eu vejo hoje é que já entrou no espírito do nosso profissional a integração. Então não é necessário que o secretário cobre, que os comandos cobrem. E tu falou tudo. Muitas vezes tu vai ter numa cidade ali 8 integrantes da brigada, 4, 5 policiais civis, e quando eles trabalham integrados, eles realmente mudam a realidade do município na melhora da segurança, né? Interessante, né? Então são 3 pilares, a gente precisa ter o operacional na rua, né, no dia a dia, a gente precisa ter tecnologia funcionando e inteligência. E inteligência. Funcionando de forma integrada, né? Talvez esse tripé, que é algo que daí sim vai levar o nível de segurança. E pensando agora que a gente já foi um pouquinho pro micro, né? Vou seguir essa linha. A gente pensando assim, eu queria entender quais são os principais desafios da criminalidade que a gente enfrenta aqui no Rio Grande do Sul, assim, de o que é o principal crime no Rio Grande do Sul? É o crime organizado, como a gente falou, a nível Brasil? É diferente o tipo de crime ou problemática que a gente enfrenta aqui? E aí, em seguida, pegar um gancho já para a ideia de necessidade ou não de alterações legislativas, né, que eu sei que também tu foste defensor da necessidade de algumas alterações legislativas, e aí eu queria que tu comentasse um pouquinho. O desafio, eu tenho 3 grandes objetivos na gestão da segurança pública aqui no estado. Os 3 estão no mesmo nível de importância, né, até porque os 3 envolvem a defesa da vida, que é o bem mais importante. O primeiro objetivo é tu reduzir os homicídios, e isso é feito através de um combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Então, obviamente, aqui no estado, nós temos também atuação de grupos no tráfico de drogas, seguindo o conceito doutrinário, né? Às vezes as pessoas vulgarizam essa menção de organização criminosa, né? Eu escuto, às vezes, menções de grupos como sendo organizações criminosas que, na verdade, não se enquadram no conceito. São, na verdade, ali gangues, grupos de criminosos que atuam. A gente tem aqui no estado 2 grupos, né, que se enquadram no conceito doutrinário de organização criminosa. São grupos aqui do estado, né, os 2 grandes grupos nacionais não têm uma atuação direta aqui, eles têm parcerias com esses 2 grupos. Então a gente tem esse desafio de repressão qualificada desses grupos, porque assim, dos homicídios dolosos, né, que acontecem hoje no estado, e é uma realidade do Brasil também, 80% tem como motivação disputas entre grupos criminosos pelo tráfico de drogas. Então, para tu reduzir homicídios, tu tem que enfraquecer os grupos criminosos, tá? Vocês vão notar que eu não falo aqui nome de grupo criminoso. Eu tenho uma política... Se eu perguntava ou não. Eu tenho uma política muito clara. Eu, como secretário, jamais vou falar nome de grupo criminoso ou de criminoso, né? Porque eu digo aqui para os colegas da segurança pública, nós não podemos fazer marketing de criminoso ou de grupo criminoso, né? O criminoso é que tem que saber o nome do policial, né? De quem investiga, de quem o prende, e até deixando muito claro, o controle é do Estado, né? Não tem uma área no Rio Grande do Sul em que a brigada não entre com uma viatura e 3 policiais. Então, a gente tem esse primeiro grande objetivo, né? Temos grupo aqui local, está se fazendo um trabalho muito grande, né? Tanto é que os 2 grandes grupos nacionais, eles não entram aqui no Rio Grande do Sul. Segundo grande objetivo, combate, todos no mesmo nível de importância, combate aos crimes violentos contra o patrimônio, os roubos, os assaltos, seja roubos a pedestres, seja roubos de veículo. Porque a gente sabe que o grande medo da maioria dos cidadãos do estado e do Brasil é estar na rua e sofrer um assalto. A gente sabe, né? Via de regra, o grande medo é sofrer um assalto.
E até porque, se a gente não prender os assaltantes, corre-se o risco de evoluir para algo gravíssimo, que é o latrocínio, né? Quando alguém morre num assalto. O Rio Grande do Sul teve um caso desses, se não me engano, em 2016, até hoje as pessoas lembram. Então, eu tenho um foco muito grande para combater os assaltos, né? Então, eu, por exemplo, todo dia 6h30 da manhã, eu e os comandos da segurança recebemos um relatório do dia anterior. E ali eu tenho indicados os homicídios, com um resumo de cada um, onde foram, para entender o que está acontecendo em nível de grupos criminosos, e tenho o relato dos roubos, em especial os roubos de veículo, em todo o estado, indicando onde estão acontecendo para a gente. Eu não espero terminar o mês com indicadores ruins para corrigir. Correção é feita no dia seguinte, tá? Então eu tenho um foco muito grande. Eu digo, todo cidadão, quase todo cidadão, o grande medo em relação à segurança pública é sofrer um assalto. Então isso, para mim, é a prioridade também das prioridades. E só uma dúvida, Carol, eles estão relacionados, os homicídios dolosos que vêm das organizações criminosas e os... Não é muito comum, não. Eventualmente... Dois tipos diferentes. Eventualmente, não é muito comum, mas eventualmente tu vai ter ali um roubo de veículo para ser usado num homicídio, aí vai ter uma relação. Mas normalmente não estão. E o foco não é só roubo de veículo, é roubo pedestres também. Sim. Tá? Terceiro grande... Só terminando em relação aos assaltos, que é um assunto que eu realmente dou muita atenção. Por que o cidadão... Eu morei na Europa 3 anos a trabalho, Portugal, e eu observei ali. Por que o cidadão brasileiro vai fazer turismo na Europa? É para andar de carro, é para andar de Porsche, né? É para andar de helicóptero? Não. É para andar de iate? Não. Ele vai tirar férias na Europa para andar a pé na rua, tá? Então, para mim, meu grande objetivo como secretário é que o cidadão gaúcho possa andar a pé na rua, tá? Quando eu escuto meu filho dizendo que os colegas vão a pé para a escola, isso para mim me dá orgulho. Porque assim, eu sempre falo de indicador. O indicador reduziu. Mas eu quero deixar muito claro. O indicador é um meio para aquele que é o meu grande objetivo. Trazer realmente sensação de segurança para as pessoas. Então, meu objetivo não é reduzir o indicador. Meu objetivo é trazer sensação de segurança. Para isso, a gente tem que focar nos indicadores para realmente reduzir os crimes para que o cidadão se sinta seguro. Eu tenho uma máxima, né? Cidadão gaúcho de bem, tá? Ele tem que estar à vontade para ir para a rua. Quem tem que ter medo de ir para a rua no Rio Grande do Sul é bandido. O bandido é que tem que ter medo de ir para a rua. O bandido é que tem que ter medo da polícia. Cidadão de bem, a gente trabalha com as polícias para que o cidadão de bem fique à vontade para ir à rua e tenha admiração pelas polícias. Aí a gente vai ter o estado da arte, né? Então essa questão dos roubos, a gente conseguiu reduções assim muito grandes em 2 anos aí, 2 anos e meio que eu estou como secretário. Mais ou menos a gente reduziu os roubos a pedestre no estado em mais ou menos 45% em 2 anos. E a gente quer, sim, que o cidadão gaúcho passe a andar a pé na rua. Que possa, grande objetivo é que ele possa ali no interior colocar sua cadeira na calçada e ficar conversando com o vizinho. Então, eu falo muito em número, mas eu gosto de esclarecer. O que a gente quer, cidadão de bem à vontade, para estar ali, ter seu lazer, praticar esporte, estudar e trabalhar, e bandido tem que ter medo de ir pra rua. E eu acho maravilhoso ouvir isso, né, porque quando a gente, inclusive escolhendo, né, o tema por que falar de segurança, porque no final a segurança é a base para todo o resto do desenvolvimento da nossa sociedade, porque a gente precisa ter segurança para ir trabalhar, para estudar, para conseguir o pequeno empreendedor, ele vai estar abrindo lá o mercado dele ou o negócio dele, ele tem que poder ter a segurança de que vai funcionar aquilo, que ele pode fazer isso sem ser assaltado, sem ser vítima de algum outro crime. E para tudo, turismo, né? Se a gente quer desenvolvimento econômico do nosso estado, a gente tem um potencial gigantesco no estado e aqui em Porto Alegre. Como é que a gente explora isso sem segurança? A gente precisa, né, como pilar, ter a segurança para poder se desenvolver. Sim, a segurança é a base para todas as outras políticas públicas e para toda a atividade econômica. Eu vi essa questão de andar a pé na rua, além da questão da Europa que a gente via ali, impressionante a quantidade de turistas.
que iam andar a pé na rua. Eu tenho muitos amigos de fora do estado que vêm para Gramado e Canela. E o que eles dizem? Lá é fantástico porque dá para andar a pé na rua. Então, assim, a segurança pública das principais políticas que tu tem, que seriam, né, segurança, saúde, educação, a segurança pública é a mais barata de todas. E é que tu tem um efeito mais rápido. Todas são importantes, mas a segurança pública é a mais barata das três e é que tu tem um efeito mais rápido. Se a gente fizer um concurso aqui e colocar mais 500 brigadianos em Porto Alegre, o resultado vai aparecer no dia seguinte. E outra coisa que eu acho que os governantes em geral no Brasil têm que se atentar. A gente nunca fala gastar em segurança pública, porque quando tu investe em segurança pública, tu traz tanto investimento para o Estado, tu traz turismo, tu traz uma melhora para a economia. Cada real que se investe em segurança pública reverte várias vezes para a economia do Estado. Só para eu não me perder aqui nos 3 grandes objetivos, eu vou falar do terceiro, né, que hoje é o mais desafiador, que é o combate à violência doméstica, até mesmo para que a gente consiga impedir para que avance para o que há de pior, que é o feminicídio. Então, essa atuação hoje é a mais difícil, porque dos crimes que eu mencionei aqui, é o único que não acontece na rua. Tu não combate a violência doméstica colocando a brigada militar na rua, a polícia civil na rua. Acontece, via de regra, dentro dos lares. A gente tem também muita subnotificação em casos de violência doméstica, né? Por N razões que a gente sabe que é muito difícil para uma mulher vítima de violência comparecer à polícia e registrar. Então, esse é um grande desafio, né? Que, via de regra, a gente só tem conhecimento quando já avança para um feminicídio e também porque acontece dentro dos lares. A gente tem várias estratégias nesse sentido. Hoje é o mais desafiador. A gente coloca aí, hoje é a área em que a gente mais pensa e busca novas estratégias, mas é um desafio do Brasil e do mundo, né? Então, são esses 3 grandes objetivos. Mas, considerando que vocês, né, são da atividade empresarial, eu acho que é muito importante a gente sempre ter em mente isso. Eu acho que o potencial de retorno para o público e para o privado dos investimentos na segurança pública são impressionantes. Eu ia pegar um gancho disso, né? Porque quando a gente fala em educação, a gente tem diversas soluções que podem ser estudadas e pensadas até com exemplos no exterior, uma parceria público-privada muito interessante. Na saúde também. E a gente tem casos até de avanços, né, aqui no Rio Grande do Sul em relação a isso. E a segurança é um tema que se concentra, querendo ou não, muito no Estado, né? E por razões, enfim, que a gente está discutindo aqui como deve ser. E a gente também tem exemplos de parcerias público-privadas, então institutos organizados pela sociedade civil. A gente tem o caso do Instituto Floresta, por exemplo, que fez uma super organização. Existem formas de parcerias em que a sociedade civil consiga efetivamente ser útil, né, a esse tema da segurança pública? Sim, muito. E assim, que eu vou falar aqui, é claro que eu sou gaúcho, adoro a minha terra, mas eu não estou falando como bairrista não, tá? Mais uma vez eu vou dizer aqui, o estado onde há melhor modelos no Brasil de parceria público-privada para segurança pública é o do Rio Grande do Sul. Tu citou o caso do Instituto Cultural Floresta, isso é um case que tem que ser expandido para o Brasil inteiro, né? Inclusive o pessoal hoje de São Paulo está buscando esse case para tentar reproduzir isso lá. Então, a gente tem essa parceria que eu acho que é um modelo para o Brasil. Uma das coisas que mais me motivam, né, como secretário aqui, que a gente vê em várias cidades do interior do estado, prefeitura sendo muito parceira da segurança pública, as instituições que representam ali o meio empresarial também sendo muito parceiras, né, com parcerias público-privadas. Vamos lá, no caso da enchente do ano passado aqui, a parceria que nós tivemos dos setores empresariais, do ICF, de várias instituições, ali foi fantástico, porque assim, o que o privado acrescenta muito para o público? O privado, ele tem uma rapidez para fazer as coisas que no público eu não consigo. Se a gente tiver que comprar um equipamento, eu tenho que fazer uma licitação. Até porque eu estou falando de compra sempre de valores muito elevados, eu tenho que fazer uma licitação. Então, por mais que eu seja rápido como secretário, eu nunca vou ter a rapidez que o setor privado
Tem. Então, ele nos acrescenta muito, principalmente em setores, em momentos de crise. Essa parceria com o privado ela é fundamental. Mas, assim, ela normalmente inicia em momentos de crise, como nós tivemos aqui em 2016, 2017, que se iniciou essa parceria e depois ela se mantém. Mas, assim, o Rio Grande do Sul é um case para o Brasil em parceria público-privada e em segurança pública. Mas é aquilo que eu sempre digo, né? Os estados hoje, o sistema é muito bem desenhado, a gente só teria mesmo que todos os estados e os órgãos federais aumentar o número de profissionais, investir em tecnologia, que é uma coisa que nós temos muito a avançar, né? Quando eu entrei na polícia, se falava que a gente tinha que buscar a integração. Melhoramos muito a integração. Depois veio, a palavra do momento era inteligência. Se investiu, se avançou muito em inteligência e melhorou os resultados. Hoje é tecnologia que vai otimizar, mas é aquilo que eu sempre digo, a tecnologia, o investimento, o equipamento é importante, mas o mais importante são os homens e mulheres que estão nas ruas ali combatendo o crime, né? Eu também quero fazer uma menção aqui, como secretário a gente anuncia reduções de indicadores, melhora na sensação de segurança, mas eu queria dizer que é um trabalho dos 30 mil homens e mulheres que estão nas ruas aqui atuando, nas polícias estaduais, também trabalho da PF aqui no Rio Grande do Sul, da Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, um grande parceiro, né? Em várias questões também aí o Poder Judiciário vem tendo uma atuação muito importante, como no caso da instalação aqui do módulo de segurança máxima. Então é um trabalho de todos, né? E tu puxou, Daniela, a questão das alterações legislativas. Isso, isso. Tirar essas pessoas da rua. Eu falei aqui, né, em relação à parceria público-privada, que o Rio Grande do Sul é um case, se destaca também. O Rio Grande do Sul se destaca por ter, na minha opinião, os melhores profissionais de segurança pública do Brasil, mas tem um case aqui no Rio Grande do Sul que particularmente me envergonha, né? E eu sempre falo isso nas entrevistas porque eu acho que nada como um exemplo para a gente mencionar o que é o absurdo ainda da frouxidão legislativa do Brasil. Nós tivemos um caso na Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Tínhamos ali uma pessoa envolvida com roubo e furto de veículos. A Brigada Militar, Daniela, teve que prender o mesmo criminoso 44 vezes. Eu vou repetir. 44 vezes ela teve que prender o mesmo criminoso para ele ficar preso. Olhem, né, vocês que são gestores privados, olha o retrabalho, a perda de recurso que nós temos. Por quê? Tu movimenta a polícia para prender. Aí esse criminoso vai para a rua, muitas vezes no dia seguinte. Aí tu movimenta a máquina para fazer a mesma coisa, sendo que a polícia poderia estar buscando outras demandas. Aí já teve gente que disse, mas o secretário diz isso, mas o crime está reduzindo. Está reduzindo. Mas se nós tivéssemos leis mais justas, ele reduziria muito mais. A gente prende aqui no estado em torno de 100 pessoas por dia envolvidas com crime. Olha quantas vezes a gente tem o retrabalho de prender diversas vezes as mesmas pessoas. E cada vez que tu prende, né, a polícia prende, não é assim, prendeu em 10 minutos aquele policial tá de volta na rua. Tem todo um rito, tem todo um procedimento de flagrante. E esse policial tá, nesse tempo, tá aí parado, tá esperando todo esse rito se cumprir, ele podia estar na rua fazendo policiamento extensivo. Né? E vamos lá. Né? E eu não tô criticando o MP nem o judiciário. Todo mundo trabalha com base na lei. Tô criticando a frouxidão da nossa lei. É sintomático o sistema. Exatamente. Desde que se criou a audiência de custódia no Brasil, eu não estou discutindo a audiência de custódia, mas é que quando elas se implantaram, se estabeleceu uma série de condições para a liberdade provisória pós audiência de custódia que são muito, muito frouxas. Tá? Hoje, o meu desafio enquanto secretário é conseguir manter preso o homicida. Tá? Que a gente tem pessoas no Rio Grande do Sul que estão caminhando livremente pelas ruas, não estão foragidos, e que respondem a 10 processos por homicídio. Sim. E estão andando nas ruas aí. Aí é claro que uma pessoa dessas,
ele tá respondendo, mas ele ainda tá na rua. Ele não vai passar por uma ressocialização. E o pulo para ele fazer o 11º É claro, rápido, né? É uma coisa praticamente certa. Então ele tá respondendo a 10 processos, andando livremente na rua, não passou por nenhuma ressocialização. O que esse criminoso vai fazer? Ele vai continuar traficando, ele vai continuar se envolvendo em crime e o que vai acontecer daqui a pouco? Ele vai praticar outro homicídio. Aí a culpa é da polícia? É óbvio que não. Agora, tu imagina em qualquer atividade privada, tá? Tu ter que ficar tendo retrabalho permanentemente. Qual é a empresa que vai avançar se tu tiver permanentemente tendo retrabalho? Isso, infelizmente, é comum. O meu grande desafio hoje é conseguir manter preso quem pratica homicídio e o assaltante. Esse é o meu grande desafio. Essas condições brandas para concessão de liberdade provisória após audiência de custódia, hoje são muito aplicadas para o tráfico de drogas. Prende alguém com 100 quilos de drogas e muitas vezes no dia seguinte ele está respondendo ao processo em liberdade. O argumento é, o tráfico de drogas em si não é um crime violento. Peraí, ele é o crime que gera 80% dos homicídios no Brasil. Muitas vezes aquele traficante que tu prende e que vai solto, depois que ele vai pra rua, ele segue mandando praticar homicídio ou praticando. Outra coisa, primeira vez que tu prende um criminoso, tu tem o efeito surpresa a favor da polícia. Muitas vezes ele não sabe que está sendo investigado. Sim. Aí a polícia faz um trabalho de investigação, de inteligência e prende. Depois que ele é preso e vai solto, ele sabe que a polícia está atrás dele. Ele vai ficar aqui na esquina esperando? É claro que não. Ele vai fugir, ele vai se esconder. Então, para tu prender novamente, é muito mais difícil. Eu vejo às vezes também. Já aconteceu muito, inclusive no meu período de PF. Tu prende alguém fortemente envolvido com crime, ele consegue ali uma liberdade provisória por essa lei frouxa que nós temos no Brasil. É uma lei que só concede benefício para criminoso. Então, a polícia prende, ele vai solto. Se é um líder de crime organizado, ele vai fugir para outro país. Aí depois fica a notícia. Criminoso X está foragido. Isso é culpa da polícia? É claro que não. Ele vai solto. Ele vai se esconder. A gente tem, às vezes, pela frouxidão legal, presos que têm 100 anos de pena para cumprir, que recebem um benefício ali de prisão domiciliar humanitária, porque tem que fazer um tratamento para um problema de coluna. Vocês acham que esse criminoso, quando receber esse benefício, vai ficar esperando ser decretada novamente a prisão dele? Para cumprir mais 50 anos depois. Ele vai fugir, porque ele sabe que daqui a pouco o MP recorre, ele perde esse benefício. Então, assim, a culpa é da polícia se ele fica foragido? É claro que não. Então, assim, em relação à alteração legislativa, a gente critica, eu gosto de criticar, mas gosto de apresentar soluções. O governador Eduardo Leite, quando nós tivemos uma reunião aqui do COSUD, né, que reúne os estados do Sul e do Sudeste, estavam aqui todos os governadores, secretários de segurança, comandantes de polícia militar e diretores de polícia civil. E ali nós fizemos, em conjunto, algumas propostas de alteração legislativa. Em especial, a gente criou a figura da habitualidade criminosa. Ou seja, pela sugestão que nós fizemos ali, toda vez que ficar caracterizado que aquele criminoso é um criminoso profissional, que ele não pode receber liberdade provisória, que ele vai voltar para a rua. Sim. Ele vai voltar para a rua e vai cometer crime. É para ser uma exceção a essa regra que é branda. Então, Exatamente. Então, quando houver a figura da liberdade provisória, da habitualidade criminosa, na sugestão que nós demos, ele não pode receber a liberdade provisória. Peraí, gente, eu vou botar um criminoso pesado na rua, ele vai voltar a praticar crime. Aí eu tô colocando em risco o cidadão de bem, porque esse criminoso, ele volta para a rua no dia seguinte, sem qualquer ressocialização, ele vai matar, ele vai roubar, ele vai agredir alguém. Então, quer dizer, se coloca em risco o cidadão de bem, peraí, a gente tem que... Então, foi dada essa sugestão. Outra coisa, a gente deu a sugestão ali de um aumento muito grande na pena do homicídio quando ele for praticado a mando de grupo criminoso. Tá? Por exemplo, a gente fala, muito boa a segurança pública na Europa, muito boa a segurança pública no Japão. No Japão, se tu cometer um assalto, tu fica 22 anos preso. Um assalto,
na rua, tu fica 22 anos preso. No Brasil, talvez não fique preso. Tá? Homicídios. Se tu cometer um homicídio na Europa, tu fica no mínimo 20 anos efetivamente no regime fechado. 20 anos efetivamente preso por um homicídio. Aqui no Brasil, com essa lei frouxa, branda, 2 anos e ele já pegou uma progressão de regime e já está num semiaberto. Nunca vai dar tempo para tu ressocializar alguém num período curto desse. Ele vai voltar para a rua, vai voltar para o crime, vai matar, vai roubar. Então, assim, se a gente quer ter uma segurança padrão Europa, tem que ter uma lei padrão Europa. Tem que ter uma lei padrão Japão. As pessoas não olham para isso. Mas, assim, realmente, principalmente, assim, o assaltante, traficante, o integrante do crime organizado, ele trabalha dentro da lógica da teoria econômica do crime. Né? Quando ele vai praticar ou se envolver no crime, ele faz um cálculo de custo-benefício. Qual é o custo desse tipo de criminoso? O custo é o tempo que ele pode ficar preso. E o benefício é tudo que ele vai ganhar com isso. Então ele faz um cálculo. Não pode compensar. Tá? Então nós fizemos essas alterações, isso foi levado ao Ministério da Justiça, Câmara de Deputados, à presidência do Senado. Ainda não avançou. A gente tem ouvido aí que tem algumas propostas de endurecimento da lei. Isso me deixa muito feliz. Ninguém quer ser autor, né, de projeto de lei. Isso cabe, obviamente, ao Legislativo. O que a gente acha importantíssimo enquanto secretário é que haja esse endurecimento. Né? Então, realmente, a gente tem que discutir isso. A gente teria, com o que as polícias fazem, eu vou repetir aqui, a Brigada Militar e a Polícia Civil prendem uma média de 100 pessoas dia aqui no estado. Se nós tivéssemos leis... Vou trazer um caso aqui, que eu sei que muita gente tem um impacto negativo disso. Furto de fios e cabos. Tá? Até agora, nós tivemos uma dificuldade monstruosa por conta da nossa lei branda, porque quem pratica furto não fica preso mais de um dia. Aí nós passamos a atacar a questão da receptação. Teve situações aqui que nós prendemos pessoas com 1 tonelada de fio, produto de furto de fios e cabos. E também não ficaram presos. Tá? Mas se isso não tivesse resolvido, eu não estaria dizendo aqui porque eu estaria estimulando o crime. Agora se resolveu. Tá? Saiu uma alteração legislativa tornando muito duras as penas para quem furta fios e cabos, por conta do risco para a sociedade. Então agora a gente vai conseguir mantê-los presos. Né? Então estou dando um exemplo aqui também do que pode ser resolvido. Eu acho interessante, né? Porque quando a gente tem esse pensamento e começa a entender essa lógica, nada mais é do que tu ter o cálculo. O cálculo. Tu tem um ato, tu gera uma consequência. E no momento que tu não é responsabilizado, tu não sofre as consequências, isso não tem nenhum incentivo, né, a não se cometer esse ato. Exato. E aí eu fico pensando, porque me parece que, assim, da nossa conversa, é isso que trava, né, o desenvolvimento em muitos aspectos talvez do nosso estado, mas a nível Brasil também, né, assim, de tu não ter a responsabilização. E a gente, falando agora, a gente pode ver isso em várias esferas, mas tu não ter, no final das contas, a responsabilização, as pessoas que cometem determinados atos não sofrerem as consequências delas. E aí eu me pergunto, se isso talvez é uma mudança não sei se de mentalidade, mas necessita uma reforma, assim, estrutural, né, de se entender o sistema penal como um todo, porque... E eu vejo que tem uma resistência também, de certa forma, né? A ideia de ressocialização, então, o que a gente tá falando agora tem que endurecer, e aí todo mundo vai preso, e aí, como ficam essas pessoas que estão presas? Como elas vão ser ressocializadas? E no Brasil, a gente tem a ideia da prisão não como uma punição, unicamente, mas com a ideia de ressocializar essa pessoa. E talvez entender que o modelo que a gente tem hoje, ele não funciona, a gente não está travando em algum momento, por mais que a gente tenha avanços maravilhosos, é um custo muito grande também. Talvez se a gente destravasse esse lado, a gente conseguiria deslanchar em muitos outros aspectos. E essa mentalidade de, então, ok, se tem as consequências, se vai ter uma prisão, e é um trabalho conjunto. Então aí vai se poder pensar como que essa pessoa consegue retornar para contribuir de forma positiva na sociedade, e talvez ela nem chegue a esse ponto, porque o custo vai ser muito mais alto no cálculo que ela faz. Essa resistência, Carol, e aí eu queria a tua opinião em relação a isso. Tu acha que essa trava, ela vem do quê? Ela vem de ideologia? Ela vem de algo que é enraizado na nossa sociedade, por tradicionalmente ser assim?
A discussão da segurança pública hoje, como tudo no Brasil, está muito na ideologia. Para vocês terem uma ideia, quando nós fizemos essas sugestões de alteração legislativa, que eu falei aqui, não, gente, não é a tolerância zero, né? O que se aplicou em Nova York de tolerância zero é prender as pessoas mesmo por um mínimo deslize. Vamos lá, alguém pichou uma parede e vai preso. Não, não é tolerância zero. A gente tem que atacar o que é mais grave. Até porque o sistema prisional também ele tem um limite. Então, eu sou a favor de manter preso quem pratica crime grave e violento. Né? A minha linha é essa. Mas quando a gente trouxe isso, algumas autoridades, e deixando bem claro, vocês viram aqui que a gente quer atacar o criminoso profissional, o homicida, o traficante. São essas pessoas que a gente quer atacar. Algumas autoridades mencionaram que aquilo seria populismo penal. Pelo amor de Deus! Então, assim, está muito ideologizado, está muito na ideologia. O que eles não estão observando é que pega um estado como o Rio Grande do Sul, que tem excelentes resultados em segurança pública. Né? Desde 2019, vem com excelentes resultados. Tu pega um estado como o nosso. Né? Qual é a nossa grande característica? A gestão da segurança pública é técnica. A gente tem um delegado da PF na secretaria, um coronel da brigada de secretário adjunto, os comandos das forças de segurança pública são pessoas que atuaram na área operacional, então é o profissional técnico. Então tu tem no Rio Grande do Sul um resultado positivo porque tu tem uma gestão técnica. Ninguém age com base em ideologia, a gente age com base naquilo que vai melhorar a segurança pública. Só que, infelizmente, como tudo no Brasil, tudo vira discussão ideológica. E aí a gente não consegue avançar. Parece assim que é um pecado falar em aumento de pena para crime grave. Né? Parece que isso é um absurdo. Um absurdo é alguém praticar um homicídio e ficar 2, 3 anos preso e já está na rua, como acontece no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil por causa da nossa lei que eu digo aqui. Ela é uma piada que ela só gera benefício para criminoso. Um absurdo é alguém ser preso com 1 tonelada de maconha e no dia seguinte está solto. Um absurdo é um assaltante profissional ser preso em flagrante e poucos dias depois está na rua. Mas tudo vira discussão ideológica. Eu acho que é isso que trava. E a gente tem que, eu acho assim, e por que eu aceitei ser secretário de segurança? Porque sou um profissional técnico, né? Não quero perder nunca essa característica. E eu aceitei ser secretário porque é uma pasta que tem que ter uma gestão técnica. Então, acho que deveria haver um grande acordo nacional no seguinte sentido: qual a maior problemática hoje do país? Criminalidade. Então, gente, olha só, vamos deixar discussão ideológica para qualquer outro ponto, menos para a segurança pública. Vamos, porque a questão aqui para mim é muito clara, que eu vejo que segurança pública e a saúde têm a mesma característica. Se tu errar na gestão, alguém pode morrer. Sim. Então, não é espaço para discussão ideológica, tá? Não é espaço para politização. Eu acho que deveria haver um acordo nacional. Olha só, politiza qualquer outra coisa, menos a segurança pública. Porque se a gente errar aqui, o cidadão vai estar na rua ali, vai sofrer um homicídio, vai ser assaltado, uma mulher vai ser estuprada. Então, é uma coisa muito séria para a gente perder tempo com vídeo de Instagram, com fala de lacração, que não resolve nada. As pessoas tinham que parar com isso, tá? E realmente ter ações concretas, contundentes. Vamos sentar aqui, tudo bem, em outras questões, crimes menos graves a gente avalia depois. Vamos resolver aqui o homicídio, vamos resolver o roubo, tá? Questão do feminicídio, se deu um resultado maravilhoso, houve um aumento. Hoje a maior pena prevista no direito penal brasileiro é para o feminicídio. E com toda a razão, é algo muito certo. Então, já se fez ali, já se fez no combate ao furto de fios e cabos, mas a gente tem que ter uma lei endurecendo para grupo criminoso. Por quê? O traficante, o assaltante, esses criminosos agem com base na teoria econômica do crime. É o que tu disse, é o cálculo de custo-benefício. Diferente de um caso de violência doméstica, em que ninguém faz um cálculo de custo-benefício. Ele age com base na ira, na raiva.
Mas para crimes como homicídio, tráfico e assalto, tem que ter um endurecimento, sim. Como é que uma pessoa assalta a outra mão armada e daqui a 6 meses está na rua assaltando outras? Aí, quando acontece de novo, a culpa é da polícia? Não é da polícia. É claro que não. E eu, assim, tenho uma característica também, eu não sei se é positiva ou negativa, eu não fico em cima do muro. Eu digo o que tem que dizer. Doa quem doer. Eu não fico em cima do muro. A gente tem que endurecer lei. Eu acho que cada poder tem que chamar a responsabilidade. E dentro do que está sendo feito, assim, eu vejo tanto investimento, tanto esforço dos colegas que são secretários, dos governadores, dos comandos de polícia, assim, que, assim, para o Brasil, na minha opinião, para a gente dar o próximo passo em matéria de redução de crime, tem que endurecer lei. Vamos politizar qualquer coisa, menos segurança pública. Antes de a gente seguir a conversa, só queria fazer uma pausa rápida e agradecer a Liberta Investimentos, que acredita no poder e no valor das ideias da liberdade e por isso apoia iniciativas como o Fórum da Liberdade e o FLCast. Aí, secretário, a gente está falando disso, né, que a polícia prende, aí a polícia prende, a pessoa vai presa. E muitos dizem que o presídio vira um escritório do crime, né? Então, ou seja, a pessoa às vezes ela entra por um furto no presídio e sai com um diploma de homicida ou latrocida. Então eu queria ver contigo como é que tu acha que a gente poderia resolver essa questão. É mais presídios? Qual tu acha que seria a solução para os presídios deixarem de ser escritórios do crime? Tá, eu até vou falar de uma área que não está na Secretaria da Segurança Pública. Hoje, a administração do sistema prisional aqui no estado tem uma secretaria própria, SSPS, mas tem tudo a ver com combate ao crime. O que acontece dentro dos presídios vai ter um impacto imediato na rua. E também coisas que a gente faça na rua vão ter um resultado dentro do presídio. Então, tudo que a gente faz hoje em matéria de combate ao crime, nós sentamos os comandos todos da SSP e das polícias estaduais com a Secretaria do Sistema Penal e Socioeducativo, e a Polícia Penal. Então, é muito importante o que tu disse, Não adianta a gente tirar o preso da rua e colocá-lo ali num espaço em que não haja um controle efetivo do Estado, em que ele tenha, por exemplo, um telefone celular para falar. O Rio Grande do Sul vem fazendo uma virada de chave nessa área, São vários bilhões investidos. Eu trago o exemplo aqui do presídio central da cadeia pública de Porto Alegre, que já foi apontada como a pior da América Latina, e felizmente aí o Estado está em vias de inaugurar a nova cadeia pública. Tem que haver investimento no sistema prisional. É uma questão muito importante para esse combate ao crime organizado, que eu mencionei aqui, foi a instalação do módulo de segurança máxima dentro da PASC aqui em Charqueadas. Então a gente tem um módulo de segurança máxima ali, em que temos vaga para 76 criminosos para que fiquem em celas individuais, certo? Com controle muito forte, e a ideia é que nesse módulo estejam as lideranças do crime organizado do Estado, E o Estado vem fazendo várias outras ações, vem investindo em bloqueadores, construindo novos estabelecimentos. Tu tem que estruturar bem os presídios para que haja uma presença efetiva do Estado. O Estado também vem fazendo muitos concursos para a Polícia Penal. Nos últimos anos, eu acho que foi a força que mais recebeu proporcionalmente profissionais, porque sim, não adianta prender e colocar no espaço onde não haja o controle do Estado, vai ter efetividade zero. Outra coisa que tu mencionou muito bem, tu não pode colocar uma liderança de crime organizado junto com pessoas que praticam crimes menos graves, porque ele vai cooptar esses criminosos. Outra questão para ver o quanto o Rio Grande do Sul evoluiu nessa questão também. Vem evoluindo, A gente sabe que tem muita coisa para ser lançada nessa área. Mas lá nas grandes crises em 2016, 2017, a gente sabia ali que o controle do crime estava dentro do sistema prisional. E aí o Estado do Rio Grande do Sul tinha que isolá-los, mandou para presídios federais. Ok, isso era exatamente o que tinha que ter sido feito. Não tinha que se fazer nada diferente. Tinha que isolar para reduzir o crime violento e enfraquecer os grupos criminosos. Mas isso tem um efeito colateral. O criminoso gaúcho que vai para um presídio federal, os maiores criminosos do Brasil estão nos presídios federais. Ele faz networking. Sim. É a escola do crime que a gente tá falando. Isso. Aí ele faz um MBA em nível nacional. Então isso tem um efeito colateral. Por conta disso, agora, com a implantação do módulo de segurança máxima, a gente vem entendendo
que tem que restringir muito essas idas para presídios federais. Via de regra, só criminosos presos aqui, lideranças do crime que não são daqui, porque aí eles vão e não voltam, né? E a gente consegue efetivamente isolá-los aqui. Mas tem que ter um controle firme ali, ações permanentes. A gente vem trabalhando muito em parceria com eles, assim. Isso, até quando eu falei de integração, é importante mencionar também a integração com a Polícia Penal, que ela vem trazendo grandes resultados, inclusive em ações de inteligência, combate ao crime, a gente está trabalhando muito junto com eles. E dentro desse ponto também, acho que tem tudo a ver. Eu lembro que teve uma época que teve uma discussão de o governo federal instalar um presídio, porque o Rio Grande do Sul não tem presídios federais, né? De instalar um presídio federal no Rio Grande do Sul, e muita gente era contra justamente por isso, porque tu traria criminosos de todo o Brasil, faccionados, inclusive, né, que tu disse que não existem essas duas facções, as maiores facções do Brasil não têm controle aqui no Rio Grande do Sul, tu traria essas pessoas para o Rio Grande do Sul e isso talvez abriria portas para eles. Então, tu acha que esse não seria o caminho, trazer presídios federais para o Rio Grande do Sul? Tu acha que não seria uma boa ação? Isso seria uma péssima decisão para o Rio Grande do Sul. Na época, algumas pessoas defenderam exatamente por uma dificuldade do sistema prisional do Estado, achando assim, bom, se nós tivermos um presídio federal no Rio Grande do Sul, as lideranças do crime vão ficar aqui isoladas. Não, a sistemática do presídio federal é a seguinte: se tu tiver um presídio federal no Rio Grande do Sul, vem para cá lideranças de crime de outros estados, não daqui. Os daqui vão... A ideia do sistema do presídio federal é tu tirar da área, Sim. Tá? A ideia é tu tirar da área. O efeito colateral é o networking. Então, ainda bem que o Rio Grande do Sul não cometeu esse erro, que é pleitear um presídio federal aqui. Eu sei que a gente está botando o pezinho, talvez numa secretaria, né, assim, que é relacionada aos presídios, mas eu acho que é interessante, porque quando a gente aborda nas soluções da segurança pública, a gente tem que também olhar para isso. E a gente tem alguns... eu não sei, eu queria entender um pouquinho melhor. Eu acho que a questão do presídio em si, né? As pessoas vão, e para que isso não se torne uma escola do crime, eu acho que tem acho que tem a parte de ideologia também, de entender que essas pessoas, elas estão afastadas da sociedade no presídio por algum motivo, né? E esse motivo é porque cometeram algum ato e as consequências são essas, então elas estão afastadas, precisam ser mantidas afastadas. E a forma de ressocialização tem muita relação, às vezes, com o próprio trabalho, né? Assim, de tu dar oportunidade a essas pessoas se desenvolverem em outras formas dentro desse período que ela está afastada da sociedade, inclusive trabalhando, entendendo que ela vai poder também sair de lá e ter uma oportunidade de se desenvolver e conseguir, né, sair desse mundo, né, cair de novo, talvez nesse looping, né, do crime. E tem vários casos também de prisões com gestão privada, tem casos assim. Isso é alguma coisa que tu achas que funciona? Ou quais são talvez os desafios pra gente implementar coisas assim? Assim, Daniela, como eu acabei nunca atuando nessa gestão, eu realmente não me debrucei sobre essa questão da gestão privada de presídios, assim, ficaria um pouco complicado eu dar uma opinião porque eu não estudei. Só voltando um pouco no presídio federal, o que eu falei aqui não é com base em achismo, né? O que eu falei foi porque eu vi acontecer. Como eu rodei muito pela Polícia Federal, eu vi aqui, eu acompanhei direto a implantação de um presídio federal no estado em que eu atuava, e lá vieram criminosos do Rio e de São Paulo, e aquilo fez com que se montasse nas localidades toda uma estrutura de apoio a eles e uma expansão do crime, tá? Então, não foi com base em achismo, eu vi acontecer assim. Mas a atuação tu trouxeste também, Daniela, um ponto importante, né? Eu acho sim que a gente tem que pensar em ressocialização. Até porque as pessoas que estão ali, em algum momento, elas vão ter que voltar para a sociedade. Então aquilo não pode ser um depósito. Tem que haver um controle efetivo do Estado, controle efetivo, firme, obviamente respeitando direitos humanos, né? Ninguém está falando aqui em violência. Uma coisa é ser firme, outra coisa é ser violento. A gente tem que ser firme. E tem que ter, e quando eu defendo uma pena grande para crime grave, é para que ele tenha realmente tempo para ser ressocializado, né? O que leva, mas eu defendo isso. Quem está preso ali tem que haver um controle efetivo do Estado, regras, protocolos de atuação, e eles têm sim que trabalhar, têm que estudar, eles têm que sair de lá ressocializados, com uma profissão para seguir. Porque também se ele fica 10 anos preso e sai
sem ter estudado, sem ter trabalhado, a tendência é voltar para o crime, né? Então tem que ser, sim, eu acho que tem que haver, tem um exemplo, e como eu digo, o Rio Grande do Sul está investindo muito, né? E eu tenho um exemplo muito positivo que eu vi lá no estado do Ceará. O secretário Mauro Albuquerque, da administração prisional, ele fez um trabalho belíssimo no estado do Ceará. Inclusive, eles têm um projeto, lá os presos estudam, trabalham, e eles têm um projeto de daqui a alguns anos zerar o analfabetismo no sistema prisional. Tem presos que fazem ali o Enem, cursam a faculdade, porque ele tem que se ocupar. Ele tem que se ocupar, ele tem que ter ordem, ele tem que ver que tem uma forma de tocar a vida fora do crime. Claro, o custo fica muito alto para ele entrar no crime, para ele cometer. Então tem um desincentivo para que aconteça, mas caso ele ainda assim faça, ele vai para um sistema prisional que pelo menos dá ferramentas para aqueles que quiserem entenderem que eles podem, né, que eles devem fazer também uma questão de autorresponsabilidade. Exatamente. Né, entregar para essa pessoa e dizer assim, ó, o ferramental tá aqui. Agora tá contigo também. Tem a opção de sair melhor. Tem a opção. Né? Interessante. Eu gosto de fazer essa menção, né? Quando eu falo endurecimento de pena, como eu já disse, primeiro que não é prender todo mundo por qualquer coisa, e segundo que eu acredito na ressocialização. Tô falando de novo aqui porque senão vão dizer que eu sou um adepto do populismo penal, né? Mas eu acredito. Tu vê assim que a gente conversando se identifica rapidamente assim que tem solução. Tem que haver gestão, investimento, e é isso aí, é todo o sistema funcionando, né? E eu acho que a gente vai se encaminhando, né, pro fim, tem uma parte final que o João vai encaminhar, mas dessa nossa conversa, me parece que sim, tem solução, acho que a gente tem vários avanços na segurança pública, e parece também que os nossos focos, né, assim, de problemáticos, talvez, né, mais sensíveis, crime organizado, roubo, né, com violência de alguma forma, e o feminicídio, que foram os 3 pilares que tu trouxeste, a ideia da combinação, né, do tripé também, então pessoal na rua, operação, inteligência e tecnologia, né, essa cooperação entre tudo isso, e se a gente não tem, e para mim essa ficou uma lição muito grande, né, da gente não poder cair na ideologia, e por isso que é tão importante de debater assuntos assim, trazer para a sociedade civil, porque esse é o engajamento que precisa ter nessa pauta. A sociedade civil precisa entender que tem um papel relevante, seja entendendo, né, o contexto e onde é que está a problemática, para que esse cálculo não fique ainda benéfico, incentivando o crime, e entender e não cair em, às vezes, discursos, né, assim, que esses sim são populistas. Sim, populistas, sim. Que trancam e travam o Brasil no desenvolvimento de tantos outros aspectos, como a gente falou agora, turismo, economia, negócios, assim, tudo. No dia a dia, estudo, né, educação. Então, tá tudo tão relacionado, e que eu acho que essa nossa conversa nos trouxe aqui uma luz, né, em relação a esses temas, para que a sociedade civil entenda o papel relevante que tem. É isso. Eu sou um adepto de haver um grande pacto nacional de todas as linhas político-ideológicas, e também com o empresariado, com a imprensa, né, no sentido de que é aquilo que eu digo, se a gente errar em segurança pública, alguém vai ser assaltado, uma mulher vai ser vítima de um estupro, alguém vai ser vítima de um homicídio. Então, acho que deveria, sim, tudo bem, a gente sabe que o Brasil está muito polarizado, né? Tudo vira discussão ideológica, mas eu acho que a gente tinha que criar aí uma exceção, que seria exatamente a segurança pública, né? E realmente buscar decisões técnicas, né? O que vai ser melhor. A gente vê, por exemplo, assim, os governadores, eles quando conduzem a segurança pública, eles não levam em conta a ideologia. Sabe por quê? O problema está no colo deles. Claro. O problema está no colo dos governadores, está no colo dos secretários de segurança pública, está no colo dos comandantes de polícia militar e diretores de polícia civil. Então eles não podem levar a ideologia, tu tem que ser técnico. Mas aí a gente vê algumas pessoas entrando com discussões ideológicas, com falas maravilhosas, mas a gente não resolve segurança pública com fala nem com discurso. A gente resolve com ações concretas e técnicas, exatamente com o que tu disse. Eu tenho uma última pergunta para ti, antes de a gente caminhar para a parte final, que é, a gente sabe toda essa dificuldade do policial na rua, né? Porque eu acredito que pega em cidades pequenas, muitas vezes ele deve já conhecer, ele vai de novo prender a mesma pessoa, ele já se conhece, o policial e o criminoso. Como manter o moral dessa tropa para que eles não desanimem
e sigam com as suas atividades. Porque eu me lembro que uma vez, eu puxo esse gancho, porque uma vez eu ouvi numa entrevista, não sei, não lembro se era o secretário ou um governador, que na época da compra dos Corollas pela brigada, um jornalista perguntou, mas em vez de comprar 2 Corollas, por que não compraram 3 Prismas? Era o mesmo valor, era algo nesse sentido. E o secretário ou o governador respondeu, porque a gente tem que dar qualidade para o serviço deles, a gente tem que levantar a moral deles, não dá para a gente querer que eles nos prestem um serviço com vontade se a gente fornece os materiais os piores possíveis. Então eu queria te perguntar como manter a moral dessa tropa, se é por aí mesmo, tem que dar tudo de melhor da qualidade, como fazer essa conversa com a tropa para ela manter a moral e conseguir trabalhando firme. O policial brasileiro, ele é um herói, tá? Dentro da realidade que se trabalha, em especial por, como eu disse, pelos problemas legislativos que fazem ele prender e no dia seguinte ver o criminoso na rua, né? Esse retrabalho. Então, o policial brasileiro é um herói, né? Existe também uma tendência muito grande e é como eu digo, eu gosto de ser sincero, eu não tenho medo de dar minha opinião. Eu não admiro quem fica em cima do muro. Então, por isso, eu procuro realmente dar a minha opinião. Acho que existe um desequilíbrio no Brasil hoje, né? A gente sabe que, como toda instituição pública e privada, nas polícias também, tu tem uma imensa maioria que é correta, que trabalha, que se dedica, tu vai ter uma minoria ali que pratica que tem um desvio de conduta, né, que pratica erros graves, que é eventualmente violenta ou que tem uma situação de corrupção. Essa minoria tem que ser punida, a gente sabe. A gente sabe que essa minoria mas o que eu acho que existe um desequilíbrio é que quando há um erro da polícia, por exemplo, isso é assim, noticiado muito mais do que num caso em que um policial morre, tá? Vocês peguem qualquer caso, a gente pode fazer um estudo técnico. Pega notícias aqui de situações em que há suspeita de erro da polícia, veja o quanto isso é noticiado e falado e compara com situações em que um policial morre em serviço, né, com um tiro ou com uma facada, algo nesse sentido. Isso, politização e ideologia. Então, assim, eu vou repetir aqui, ser secretário de Segurança Pública no Rio Grande do Sul é o maior prêmio que eu ganhei na minha carreira, tá? Exatamente por poder trabalhar com os melhores profissionais de segurança pública desse país. Então, alguém fala, é difícil, é desafiador. Mas é o maior prêmio. É por isso que eu sempre digo. A minha ideia é que o meu último cargo no serviço público seja aqui, porque para mim eu cheguei no auge que é trabalhar com os melhores profissionais. Tudo que a gente anuncia aqui de bom não é trabalho meu, é trabalho dos 30 mil homens e mulheres que estão atuando nas ruas. Mas o policial brasileiro é um herói, por conta dessa dificuldade legislativa, por conta também de uma tendência que existe de sempre buscar o erro no policial. Isso gera uma questão toda nossa de gestão de pessoas. Grande parte do resultado que se tem na segurança pública é por conta da gestão de pessoas. Então, tu tem um primeiro fator. Tem que trabalhar para ele não se desmotivar por conta das solturas de pessoas que ele prende. Então, tu tem que trabalhar. Esse retrabalho, é natural que isso leve para o ser humano uma ideia assim, olha, mas, poxa, não está resolvendo, não estou conseguindo melhorar a situação aqui na minha cidade. Então, a gente tem um trabalho muito claro com os profissionais de segurança pública aqui do estado, né? Isso é feito pelo comando de cada polícia. Trabalho sempre muito com a autonomia de cada comando, mas eles têm um trabalho de deixar muito claro para os policiais. Olha só, o que tem que nos motivar é que nós estamos fazendo a nossa parte. Isso tem que nos motivar. Estamos fazendo a nossa parte, tá? Então, a gente tem esse conforto quando bota a cabeça no travesseiro para dormir, mas é difícil, tá? É difícil. Outro fator, por conta da tendência de algumas áreas ideológicas em estar sempre buscando o erro do policial, em colocar sempre, tentar criar uma caricatura do policial como alguém que age com arbitrariedade, com violência,
isso pode também inibir a atuação, tá? Deixando muito claro aqui, tu tem que trabalhar essa parte com os policiais da seguinte maneira: ele não pode achar, tá, que pode fazer qualquer coisa. Não. Ele tem que saber assim, enquanto eu agir dentro da lei e fizer as coisas de maneira correta, eu vou ter todo o apoio do comando e da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Então, isso que ele tem que saber, que enquanto ele agir de maneira correta, seguindo os procedimentos operacionais padrão, tá, ele vai ter todo o apoio. Ele não pode ter uma ideia na cabeça dele de que o que ele fizer ele vai ser respaldado, não, porque aí eu crio um risco para a sociedade. Mas essa pressão que eu disse de algumas áreas cria um efeito contrário. Às vezes tu cria um medo no policial de atuar. Então, tu não pode ter um policial que ache que tudo pode, mas também tu não pode ter um policial com medo de atuar sob pena de ser responsabilizado. O policial brasileiro não tem medo, certo? Não tem medo de tomar um tiro de um criminoso. O medo dele é de, numa ação, mesmo agindo corretamente, eventualmente responder a um processo criminal, tá? Então, ele tem um medo, ele não tem o medo do físico, ele tem o medo do ataque jurídico. Então, é um trabalho muito difícil, é o mais delicado. Ele tem que não se desmotivar pela lei frouxa e ele também tem que agir dentro do equilíbrio, sabendo que não pode fazer tudo, mas também não tendo medo de atuar. Ele tem que saber de maneira muito clara, se eu agir certo, como tem que ser, eu vou ter todo o respaldo do comando e do secretário. Então, esse é o grande desafio, né? Mas eu acho que, e assim também, além de prover os equipamentos, né? Os equipamentos de proteção, o estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro a comprar viaturas semi-blindadas para as polícias. Hoje a gente só compra viatura semi-blindada, tá? Porque a gente está preocupado com a vida do profissional. Colete, armamento, treinamento. A gente tem que proporcionar os equipamentos, mas também a gente tem que buscar a valorização dos profissionais da segurança pública, né? Às vezes, eu sempre venho defendendo a valorização dos profissionais da segurança pública. Às vezes alguém fala, mas o secretário Caron quer que os policiais sejam tratados de maneira diferente. É óbvio que eu quero, porque eles são diferentes. Qual é o outro servidor que coloca todos os dias a vida em risco para proteger a vida dos outros? Qual é o outro servidor que coloca a vida em risco? Qual é o servidor que aí no caso da pandemia, juntamente com o pessoal da saúde, enquanto estava todo mundo em lockdown para não contrair Covid, quem é o servidor que não parou de trabalhar? Mesmo quando não havia vacina em todo o Brasil. É o profissional da segurança pública. Então, eles têm que ser tratados diferentes, porque eles são diferentes. É uma coisa que eu sempre busco, a gente conversa muito com o governo, porque parece que se vulgariza às vezes, né? Eu vejo que não se fala tanto nisso, porque parece que algumas pessoas acham que colocar a vida em risco é normal, mas então me indiquem outras carreiras que colocam a vida em risco, que aí eu acho que pode ser tratado igual ao policial. Então eu vou buscar sempre. A gente sabe que é valorizar, reconhecer, proporcionar os equipamentos, mas buscar também a valorização deles, porque tu imagina para a família, né? O policial vai trabalhar e a família sabe que ele está numa situação ali combatendo o crime, colocando a vida em risco. Então realmente o policial brasileiro é um herói, né? Eu acho que não tem outra carreira que mereça mais o meu aplauso, assim. E eu, enquanto secretário, o que me motiva é ver o quanto os policiais aqui do estado são motivados, são dedicados. Então, quando eu vejo eles naquela motivação, eu me motivo também, sabe? A gente tem orgulho de ouvir. E aquilo, do primeiro ao último dia, vamos trabalhar para buscar aí o reconhecimento, a valorização e para que a sociedade gaúcha saiba, né, o quanto existe de esforço e também destacar aqui os investimentos do governo do estado. A gente tem agora, né, a própria questão do FUNRIGS, da reconstrução, da resiliência, e só no fim do ano passado ali, para que a gente adquira equipamentos para melhorar uma resposta, caso ocorra novamente algo semelhante. Tomara que nunca ocorra, mas tu tem que estar sempre preparado para o pior, né? Então, a gente vai ter um investimento aí de R$1 bilhão até o fim do ano que vem, porque a nossa lógica de gestão de segurança é assim: tu sempre mapeia o risco
e tu identifica quais seriam os maiores riscos para uma situação. Então, tu tem que estar preparado para um cenário muito ruim, e o ideal é tu estar preparado, ter os equipamentos, ter o treinamento e nada acontecer, né? Então, e eu queria finalizar dizendo assim que eu sei o quanto é importante para a economia do país, para a área privada, a segurança pública, né? A gente estava num evento ali na própria Expo Inter falando da segurança no campo. A gente sabe também que é fundamental para o agro gaúcho ter segurança. Então eu tenho muito essa ideia, né, de que segurança ela é o básico, é a política pública básica para que todas as outras aconteçam. Bom, então a sociedade, agora... né? Esse é bom, caminhar junto, é para a sociedade. Agora se encaminhando então para a parte final, agora eu vou fazer 3 perguntas que a ideia é que tu responda com a primeira coisa que vem na tua cabeça. A gente chama de ping-pong. Então vamos lá. O que é segurança para ti? Segurança para mim é o cidadão estar à vontade para sair à rua, sem medo. Um líder para ti? Nosso governador Eduardo Leite, né? Eu acho que é uma pessoa com quem eu aprendo muito. Eu queria citar aqui também o delegado, também um líder para mim, o delegado Leandro Daello Coimbra, que foi diretor-geral da Polícia Federal, diretor-geral mais longevo do período democrático, e um amigo com o qual eu tive o prazer de trabalhar, me ensinou muito. Eu integrei a diretoria da PF no auge da Lava Jato, então foi exatamente o momento em que a nossa instituição mais foi atacada, e felizmente ali sob a gestão do Leandro Daello, a gente tinha uma equipe de diretores muito, muito capazes. Eu era o mais novinho ali, eu era o menos experiente, e eu ter trabalhado com aqueles colegas assim foi realmente um mestrado em gestão pública. Se a gente entrasse nessa seara aí já dava. Vamos lá. E um livro que marcou a tua vida? Livro que marcou minha vida. O livro recente que eu li, O Essencialismo, tá? Eu acho que foi um livro que me ensinou muito. Eu vi ali muitos erros que eu vinha cometendo, que eu tô ajustando, né? Eu acho que foi um livro, assim, dos livros recentes foi o que mais me marcou, assim, sabe? Teve também, eu sei que o pessoal não gosta muito de autoajuda, mas aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu li aquele livro com 13 anos. Se tu pegar, assim, o livro recente que me marcou é Essencialismo. Mas o livro que pegou lá a minha juventude, eu li com 13 anos, reli várias vezes. É claro, nem tudo pode ser aplicado, mas muita coisa ali me ajudou a vida inteira, assim, tanto no relacionamento profissional como pessoal, assim, sabe? Eu tenho, como eu digo, a gente sempre tem que ver que tem carências e tem pontos fortes. Eu acho que o meu principal ponto forte como gestor é exatamente a gestão de pessoas. E esse livro foi muito legal. Tu com 13 anos ler esse livro, assim, já dá uma mudada boa na tua cabeça, né? Sim. Então, mais uma vez, secretário, obrigado pelo teu bate-papo. Foi uma honra te ter aqui com a gente. Fica à vontade aí de dizer pro pessoal onde o pessoal pode te acompanhar teu trabalho. E fica aberto aí para tuas considerações finais. Muito obrigado, né? Eu tenho ali o meu Instagram, Delegado Sandro Caron. Né? Eu fui ter Instagram só quando assumi a Secretaria de Segurança aqui do Estado. Até então, pelo meu perfil de PF, eu não tinha rede social. Mas a gente vem ali basicamente mesmo divulgando o que as polícias estão fazendo, e eu queria agradecer muito, né, a todo o meio empresarial gaúcho, a parceria. A gente tem ido a eventos também, visto o quanto vocês ajudam, o reconhecimento também que a gente sempre transmite, né, para a tropa. Olha, o pessoal está muito satisfeito, a gente sabe que tem que avançar. E também dentro das considerações finais eu queria dizer isso, né, que a gente fala em reduções de crimes aqui no estado, reduções de indicadores, a gente sabe que ainda tem que avançar muito, né? Quando tem uma redução, indica assim, as nossas políticas estão acertadas, mas não significa nunca que a gente vai se acomodar, né? A gente vai seguir buscando, até porque o crime ele se reorganiza, ele busca novas estratégias, então eu não posso ficar parado no tempo achando que o que eu tenho hoje vai resolver no ano que vem, porque não vai. E aquele princípio básico, né? Se tu fizer as mesmas coisas, tu não vai ter resultados diferentes. Então, a gente está, nesse ano, reduzindo o crime
em relação ao ano passado, porque a gente está fazendo coisas novas, Claro. né? Então é um trabalho permanente, assim. Eu queria dizer que aquilo que eu falei, para mim, a minha carreira no serviço público fecha muito bem aqui como secretário, e do primeiro ao último dia aí todo empenho para a gente melhorar cada vez mais. Mas assim, a coisa que mais me orgulha é quando a gente ouve algumas pessoas dizendo que voltaram a andar a pé na rua. Isso para mim, acho que é o desejo de todo brasileiro, voltar a andar a pé na rua. Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio do FLCast. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, secretário. Obrigado, Dani, por ser minha colega hoje. Lembrando que o FLCast é uma realização do IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, com o apoio da Limberto Investimentos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe na sua rede, siga o nosso Instagram, @Fórum da Liberdade, e fique de olho nas novidades do Fórum da Liberdade 2026. Lembrando que o cronograma completo estará nas notas desse episódio. Obrigado e até a próxima.